Fala, rapaziada, Dr. Márcio Tanuri foi no Charla Podcast esses dias aí e ele comentou sobre a Arrascaeta, né? A Arrascaeta sempre teve muita lesão e como médico, né, chefe do departamento médico do Flamengo na época, ele comenta do sacrifício que o Arrascaeta fazia para entrar em campo para ajudar o Flamengo. Se liga aí. Não vai treinar com o grupo, foi assim. Tá? Arrascaeta. Tudo que não vazou, né? Não vazou. Foi surpresa. Mas foi surpresa, não, mas a gente ele treinou 2 dias antes com o grupo, não gravamos, né? Óbvio, né? Que ele não ia pro jogo sem... Então, assim, ele treinou um dia antes, ele treinou um dia parcial, um dia na véspera com o grupo e foi. Eu falei, professor, então ele fazia isso, dá teu jeito. Aí eu elaborava o plano com os fisioterapeutas, com os preparadores, não sei o que, diante ali com os jogadores, tinha essa confiança em mim. Então o que eu fazia? Falei, não, era aquilo que eu tava no critério, tem que ter um critério. Você fala, não, se você me entregar ali na véspera um dia, o cara que chega pra mim um dia não joga. Aí você tem que fazer com todo mundo. Sim. Não adianta ele fazer o garoto da base, chega o Arrascaeta, pô, chega... não, não, Arrascaeta joga. Que era como tava acontecendo. Então assim, pô, tipo, não pode ali, né? Então assim, pra jogar comigo tem que treinar a semana inteira com o grupo. Ok, é um critério, você pode concordar ou não, mas tem critério. Fala, pô, eu não concordo. Tá bom, quando você estiver nessa posição, são os seus próprios critérios, você tem esse direito, né? Mas tu tem um critério. A falta de critério fica difícil trabalhar. Pra um jogo desse, vou supor, desculpa. Fala. Final de 19, por exemplo, assim, só pra galera ter uma ideia, você, se não for final de 19, você deve ter outro grande jogo. Que assim, ficou nessa decisão se o cara joga ou não joga, e o cara jogou e decidiu. Tem alguma... Tem várias, né? Por exemplo, essa do Arrascaeta é uma. Então, por exemplo, ali a gente, né, tipo, tanto ele, junto com ele, foi o Felipe Luiz. Outra lesão grave também que a gente voltou, ou seja, né? Então, tudo, como eu falo, quem tá de fora é muito fácil, é entretenimento pra gente. Então, por exemplo, pra você tomar uma decisão são vários fatores. Provavelmente, se não fosse uma semifinal, a gente não tiver... não botaria ele pra jogar. Tudo que eu digo, você tem que entender quem é o jogador. E por isso que eu digo, é uma habilidade, não adianta pegar. É igual me sair agora, né? Fechei minha página aqui no futebol brasileiro, tipo, lindamente, graças a Deus. Me bota pra ser diretor ali do melhor hospital. Não vou conseguir. Não é meu meio, tem coisas que você só aprende ali vivendo no métier, então cada um. Então, assim, quando você consegue uma comunicação direta, fica tudo muito mais fácil. Agora, por exemplo, pra galera entender, você falou questão de lesão, por exemplo, legal, lesão... Grau 1, alguns jogadores aturam ou não, assim. Mas muito foi falado sobre o seu período e tal. Eu queria que você esclarecesse as situações, por exemplo. Fratura, como é que funciona? Dá pra aturar, não dá? Dá pra atuar, não dá? Alguém já atuou fraturado ou não? Tornozelo, perna, pé... Vamos lá. Primeiro de tudo, antes disso, vou te responder. As pessoas têm que entender qual que é a função do médico no DM. Isso. Pô. Então, por exemplo, qual é a função do médico no DM? Tá? O que você pode atribuir a um erro médico? Né? Diagnóstico. Exatamente. Você errou no diagnóstico. É um erro médico. Você, por exemplo, né? Colocou, como isso que você falou já aconteceu, sim. Colocou um jogador com uma lesão sem ter, tipo... é um erro médico. Ele agravou, né? Você, por exemplo, né? Durante o período de tratamento de transição, teve uma recidiva. Durante esse período que, né? O que seria recidiva? A lesão ali, aumentar ali, ter voltado antes do cara ter voltado a jogar. Tá? É um erro médico, com certeza. Agora, quando o cara se lesiona, como é que é o processo? Agora precisa entender dele saindo do departamento médico. Então, lesionou, chegou no departamento médico. Primeiro, se chegar lá e o médico não faz o diagnóstico da lesão, é um erro médico, óbvio. Então, por exemplo, às vezes tem uma lesão, bota o cara ali pra jogar, é um erro médico. Quando ele sai do DM, né, ele vai pra fisioterapia. Começa a parte ali, né, da fisioterapia indoor, né, mas ali aquele, sempre ali na analgesia, como sempre, né, gestual desportivo, voltando. Aí ele vai para a transição física. Pô, o Tanuri, ele tá falando muito arrastado, cara. Tá doido, parece que tá bêbado. Mas assim, galera, o Flamengo, ele, na época do Tanuri, né, nesses anos aí que ele ficou, esses últimos anos, foram muitas lesões, né? E no início do vídeo ele responde dizendo que alguns jogadores eles colocam pra jogar
dependendo do jogo e dependendo de que atleta for também, né? Citou o caso do Arrascaeta e do Felipe Luiz na final aí da Libertadores e tal. Alguns jogadores, eles fazem isso e parece, cara, no final da passagem dele, que a maioria dos jogadores importantes estavam jogando assim. Sempre meia boca. Parece que, sei lá, o planejamento dele, igual o Runco, né? Que chegou, o Dr. Runco voltou pro Flamengo aqui agora, criticou bastante o planejamento que o Márcio Tanuri estava fazendo no Flamengo, tanto que o Tanuri foi demitido. Então, assim, parece que ele estava meio perdido nisso já. Os jogadores do Flamengo estavam sempre, alguns nomes, né, repetitivos já, estavam sempre jogando no sacrifício. Se machucava, tratamento, tal, voltava a treinar com bola, 1-2 dias já ia pro jogo de novo. Aí estourava. Como, por exemplo, a Arrascaeta. O final da passagem do Felipe Luiz foi assim. Também estava sempre se machucando, lutando para manter a forma, e entre outros jogadores também, né? Mas é isso aí, galera. Achei interessante ele falar sobre isso, né? A situação do Arrascaeta de jogar no sacrifício, treinar 1 dia e meio antes dos jogos lá da final. Mas o link do vídeo tá aqui na descrição, né? Do canal do Charla Podcast. Depois confere o canal dos caras lá. Tamo junto, até a próxima. Valeu!